Fala, galera. Tudo bem com vocês? Vamos que vamos hoje para mais um papo reto. O papo de hoje é reto. Hoje com um convidado especial, o Mário, grande goleador. Mário, vamos lá falar um pouquinho da sua carreira, pode ser? Você começou no juvenil do Palmeiras, foi isso? Sim, boa noite a você. Boa noite, meu todos amigo. aí. Seja Boa bem-vindo. noite a Obrigado por todos. aceitar o nosso convite, tá? É um prazer, uma honra ter essa oportunidade. E boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando. Exatamente, eu comecei minha carreira no infantil do Palmeiras, né, em 69, e aí passei pelas divisões até o juvenil. Fui artilheiro, fomos campeões paulistas em 72, campeão paulista juvenil. Eu marquei 42 gols em 20 jogos e depois foi seguindo minha carreira. Pô, que maravilha. Ronaldo. Mário, boa noite. Você tem, acho que ainda um recorde, né, de maior número de gols em jogos pelo juvenil, né? É isso? 5 gols numa partida? No Brasil todo. Até hoje não conseguiram me derrubar. É por isso que a gente fala que antigamente a história era outra. O jogador tinha que ser bom e ser bom mesmo, senão não era essas tranqueirinhas que a gente vê hoje, não. Mas você vê, eu fiz 42 gols em 20 jogos, e quem noticiava na época era o Antônio Guzman, na coluna Nas 20 Notícias do Diário da Noite. Sim, não tinha essa repercussão que tem hoje. Hoje o jogador aparece aí com 17, 18 anos, faz 40, não chega a fazer 42 gols, mas faz alguns gols aí e já vai para um grande da Europa. Então não sou só eu, tinha muitos jogadores juvenis ótimos, de excelente qualidade, artilheiros também, e outros de muita qualidade, que não tinham essa oportunidade que hoje estão tendo esses jovens, né? Faltava a mídia, né? Que hoje... Sim, faltava tudo. Ô, Mário, desculpa, Ronaldo. Mas o terrão era uma escola que hoje essa molecada não tem, né? Tinha que aprender a dominar a bola no terrão, porque hoje, nesses gramados sintéticos, a bola não pinga, não pula, não faz nada. Exatamente. Como é que vai aprender a dominar? É verdade, era campo de terra, praticamente, né? Eu havia feito peneira no Corinthians, no Juventus, na Portuguesa, e, poxa, a gente, naquela época, a peneira tinha 100 e tantos garotos, né? E o treinador falava, quem é centroavante, levanta a mão, quem é lateral, levanta a mão. E eu era centroavante, levantava a mão do centroavante, e aí me colocava para jogar 5 minutos de lateral. Então eu não tive chance nem no Corinthians, nem no Portuguesa, nem no Juventus. Quando eu fui para o Palmeiras, o treinador era o Julinho Botelho, os treinamentos eram lá no campo do Santa Marina. E um campo de terra na época também, aos lados tinha um pouco de grama, de mato, né, no caso. Mas era muito difícil controlar a bola. E nós somos acostumados assim, desde criança, a gente jogava em campinhos. Existiam campinhos de terra em toda São Paulo, né? E a gente está acostumado já. E quando a gente foi, eu tive a oportunidade de ir no treino, o Julinho me pôs na minha posição verdadeira, centroavante, na peneira, e no primeiro treino eu fiz 4 gols. E aí ele mandou eu voltar, e ainda foi o início da minha história, né? O senhor tinha tido alguma referência familiar? Alguém já tinha jogado? O senhor não? Na família? Ou o senhor foi o único atleta da família? Meu pai havia sido um centroavante muito bom. Ele, que naquela época, da época dele, né? Era difícil para... Ele era muito bom centroavante, jogou até no Comercial da capital, mas tinha que trabalhar essa coisa toda, não teve assim muita disponibilidade para poder seguir na carreira. Mas teve meu pai, que ele foi um ótimo centroavante, jogou na várzea, ele foi um dos melhores da várzea como centroavante, mas não seguiu carreira no profissional por esse motivo que eu falei, né? Mas, Mário, deixa eu fazer uma pergunta. Ele é melhor advogado ou foi melhor jogador? Quem? Eu? O pai do senhor também era advogado, não era? Porque eu também sou advogado. Pois é. O meu pai, bom, ele não era advogado, ele era o meu advogado, né? Pois é. Mas ele era um grande incentivador, né? Porque naquela época não tinha empresário, não tinha ninguém, não tinha nada. Quem fazia as coisas era o jogador mesmo, aceitava. Você tinha o passe, tinha aquele início, aquele contrato de gaveta. Aí depois, quando assinei profissional, né? Meu pai me acompanhou para poder me conversar a respeito das cláusulas e tal, mas não existia assim essa coisa toda de hoje, empresários, né? A gente ia assim, aleatoriamente, lá, eles punham na mesa, você quer, não quer, não quer, era mais ou menos assim. Os jogadores da minha época... Inclusive, ele ficou bem conhecido quando ele defendeu o senhor naquele assunto. Se o senhor puder falar para a gente sobre o que aconteceu sobre aquela provável
dizendo que você tinha simulado uma contusão. Não teve um assunto desse? Não, simulado não. Qual foi o assunto? Se é esse assunto que eu estou dizendo, foi o motivo que eu saí do Palmeiras, inclusive quando já era profissional. Isso, e ele defendeu o senhor Eu pra não se caramba, né? mudei, eu não se mudei. Não, sim, sim, mas Pelo falaram isso, contrário, né? sim, Chegaram a pelo, cogitar isso, né? sim, pelo contrário. Nós íamos jogar contra o Botafogo do Rio no sábado, no Parque Antártica, e na quinta-feira eu terminei o treino, fui para casa, eu tinha um Fusca, sabe aqueles Fusca com estribo do lado? Sim, Aí, sim, o senhor quando eu cheguei machucou o em pé, casa, né? e quando eu cheguei em casa, eu prendi a minha unha do dedão do pé direito e ela Sim, sim. arrancou a metade da unha. E durante a noite, minha mãe, no dia seguinte ia ser a véspera do jogo. Aí minha mãe, durante a noite, minha querida falecida mãe, ela fez salmoura, essas coisas todas, durante a noite toda. Mas quando eu fui treinar no dia seguinte, na sexta-feira, os preparativos, né, para o jogo de Sim, sim, sábado sim, contra o sim. Botafogo do Rio, eu só chutava com a perna esquerda, a direita eu não chutava, né? Que é a minha boa, era a minha boa, sou destro. Aí o treinador da época, ele falava, pô, você não está batendo com a direita porque... Aí eu falei, olha, não, é que eu estou tá doendo muito. E eu queria jogar, pô, você com 20 anos, 19 para 20 anos, quer jogar, 21 anos. E aí chegou uma hora que ele viu que eu só estava batendo com a esquerda, e ele falou, ó, tira a chuteira para mim ver teu pé. Aí, quando tirou e tirei a chuteira, claro, o dedão parecia um pimentão, aqueles vermelhos de roxo. E Sim. aí houve uma discussão, uma severa discussão entre a gente, e eu era garoto, tal, com 21 anos já era casado, né? Então ele me chamou de uns nomes que eu não gostei lá, eu também retruquei fortemente, e aí criou atrito que causou depois, no final do ano, causou a minha saída do Palmeiras. Eu já havia marcado 8 gols no Campeonato Paulista, em 75, 7 gols no Campeonato Brasileiro, em 10 jogos, né? E eu ia indo muito bem. Aí tive que sair. Aí o Palmeiras me emprestou lá para o Náutico, fui vice-artilheiro do Náutico em 76, com 22 gols. Aí, se quiser que eu me alongo depois, eu aviso. Eu centroavante do esporte era o Dadá Maravilha, né? E eu do Náutico e o Nunes do Santa Cruz. O Dadá foi artilheiro do campeonato com 32 gols, eu com 22. Só Pô, que que legal. contra um time lá, não é o Ibis, é o Santo Amaro, o Dadá fez 10 gols. Isso. Enquanto o Santo Amaro eu não joguei, porque eu havia levado uma pancada na boca no jogo antes, e eu tive que fazer uma cirurgia no dente, e não pude jogar contra o Santo Amaro. E a diferença foi de 10 gols no campeonato. Santo Amaro pesou na artilharia. Mas no Palmeiras, quem era o técnico? Era o Brandão ainda ou já não era Não, mais? o Brandão me profissionalizou, né? 76, né? Foi o último campeão. Não, em 75, em 73, exato, em 73 o Brandão me profissionalizou. Joguei umas 2, 3 partidas lá, ainda garoto, né? Titular era César, tinha César Leivinha. Aí eu fui emprestado para o Operário de Campo Grande, fiquei 6 meses Pedato. no Operário, Pedato, pô, só fera. Aí fiquei 6 meses no Operário de Campo Grande, eu tinha 19 anos. No ano 74, fiquei 6 meses no Operário e depois, no segundo semestre, fui para o Bom Sucesso do Rio. Fiquei 6 meses no Bom Sucesso, fui um dos artilheiros da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, fiz 8 gols, né? Em poucas partidas, acho que de umas Quase 15, jogou 16 no partidas. Flamengo, né, Mário? Quase O chegou. Flamengo foi depois, né? Quando eu estava na América do Rio. Porque do Palmeiras eu fui para o Náutico, fiquei um ano. Aí depois, no final do ano, o Palmeiras me emprestou novamente para o América do Rio. E não podia emprestar 2 vezes. Tanto é que perdeu o meu passe para o América do Rio. E em 77 eu fui considerado o destaque lá como centroavante do Rio de Janeiro. Eu fui o terceiro ou quarto artilheiro do campeonato, né? Jogando pelo América. Apesar que o América era um timaço, era considerado um time grande lá no Rio. Sim. Para vocês O, terem uma ideia, o irmão do Zico estava nessa época? não, Não, né? Do não Antônio. estava, não. O O Arthur não Arthurzinho estava. estava. Não, o Edu, né? O Edu não estava, O não. Edu, É, Edu Antônio. Ele já tinha. Estava Braulio, estava Gilson Nunes, estava Alex, tá? Era um timão, um time muito respeitado, muito bom. Então, no final de 77, houve a premiação lá no Clube da Bola Preta, ali na Cinelândia, de sim, todos sim. os clubes, da entrega dos prêmios de 77. E estava lá cada clube numa mesa, né, com seus representantes, os jogadores e tal. E
eu recebi o prêmio de destaque do ano lá. E o Márcio Braga, que era o presidente do Flamengo, me chamou na mesa dele. Ele falou para o mestre lá me chamar, falou: o Márcio Braga está chamando na mesa dele lá. Fui lá, cumprimentei e tal. Estava ele e a Elzinha, a mulher dele. E também os jogadores do Flamengo, tá, os Zicos, a turma toda. E aí o Márcio Braga me falou para mim: olha, nós estamos vendendo o Toninho Baiano para a Arábia, e com o dinheiro do Toninho Baiano já está acertado com o presidente do América, que era o Wilson Carvalhal, e nós vamos. Eu quero ver, meu sonho é ver você fazer dupla com o Zico no ataque do Flamengo. Pô, eu fiquei encantado, né? Porque legal, quem não quer fazer dupla diária com o Zico, né? Só que teve um problema. Aí teve um problema depois, o Toninho Baiano não acertou as bases lá com o time da Arábia, e o Flamengo ficou sem dinheiro, não me comprou o meu passe, né? Aí, pô, no ano de 78, depois do final de 78, eu fui para o Internacional de Porto Alegre, onde tinha um timaço também, Falcão, Batista, Caçapava, Jair, Valdomiro. Era uma equipe muito boa, inclusive nos sagramos campeão brasileiro invicto em 79. Não, o goleiro era o Manga estava no Grêmio. Era o Benítez Paraguai. Figueroa, né? Não, o Figueroa também não estava. Era Mauro Pastore e Mauro Galvão, que foi a dupla diária campeã de 79. Tinha outros 79, zagueiros, né? Tinha outros zagueiros muito bons, tinha o Larry, tinha o Bediato, tinha outros. Mas quem jogou no Campeonato Brasileiro, consagrou campeão, nós fomos. Eu tive contusão grave também, não pude participar. O ataque era quem? Era o senhor, Jair? Não, Jair. Quando o Campeonato Gaúcho, eu joguei inteirinho o Campeonato Gaúcho. Era Valdomiro, Jair, bom, meio de campo, Batista, Caçapava, Falcão e Jair. O Batista tinha quebrado a perna, estava voltando. O Jair é aquele que jogou no Peñarol, que foi campeão do mundo. Sim. Era Batista, Caçapava e Jair, Valdomiro, eu e Chico Espina. Aí depois veio o Mário Sérgio, né? E o Batista também se recuperou e vieram outros jogadores. Eu tive uma distensão no Grenal, na última partida do campeonato, praticamente. Eu tive uma distensão muito feia na virilha, e eu fiquei 4 meses afastado. Tive que fazer tratamento, inclusive, em São Paulo, né? E nisso aí contrataram, não podia ficar sem centroavante, aí contrataram o Bira Burro, que chamava o Bira Burro, né, que veio do Remo. E eu voltando aos poucos, entrei em várias partidas no campeonato de 79, fiz gol. E na partida final, contra o Vasco aqui, a primeira partida contra o Vasco lá no Rio foi 2-0 para o Inter. 2 gols do Chico Espina. E na última partida, a final, foi lá no Beira-Rio. O Renio Andrade, que era o treinador, ele me chamou no quarto dele e falou: Mário, estou com vontade de entrar com você nessa final. Como é que você está? Vou escalar você de titular. Eu falei: olha, eu estou treinando, né? Entrando nos jogos aí e tal. Eu não estou sentindo a virilha e tal, mas eu estou me fazendo o máximo para poder voltar. Ele viu que eu tinha feito alguns gols, tal. Estava muito bem nos treinamentos. Ele falou: então você vai fazer um teste com o Gilberto Tim, que era o preparador físico. Gilberto Tim, excelente preparador, ele foi até da seleção brasileira. Só que o Gilberto Tim, o apelido dele era Carrasco, né? Ele era terrível. E no vestiário, antes do jogo, ele foi fazer o teste comigo, ele mandou eu forçar muito, né? Eu forcei e tal. Aí acabei sentindo uma fisgadinha no lugar que eu machuquei, na virilha, né? Aí eu cheguei para o Enio Andrade e falei: seu Enio, infelizmente, eu senti um pouquinho. Senti um pouquinho, sim. Não foi muito, mas senti uma pequena contratura aqui, não sei se é contratura. E, pô, só que sabe, Mário, tudo bem, o que você acha? Ó, seu Enio, eu sou muito sincero. Quem não quer ser escalado numa final de brasileiro, que nós temos todas as chances de ser campeão brasileiro, tricampeão brasileiro invicto, mas eu fico receoso de eu entrar, sentir logo de cara, porque eu senti, imagina, ter que me substituir com 2, 3 minutos de jogo. Então, eu gostaria em prol do time, né? Eu gostaria que o senhor não corresse esse risco aí. Então, tudo bem. Aí começou lá com o Bira, começou o time que foi tirar a foto de campeão, né? E eu fiquei lá fora, já trocado também, incentivando o pessoal. Aí fomos campeão, ganhamos 2-1, fomos campeão do brasileiro invicto em 79. Seu Mário, quanto tempo faz que o senhor não vem para o Rio? Que eu não vou ao Rio de Janeiro? Nossa,
faz um tempo bom, viu? Faz um bom Você tempo que eu não vou para o Rio de sabia que Janeiro. aquela sede do América não existe mais? Sabia. Foi tá Eu no tenho chão. contato. Tenho Ah, tá. contato no Facebook, inclusive, tem muitos torcedores do América que Não tem mandam mais nem o post... campo, não tem mais nada, 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 nada. É, eu fiquei sabendo que Nem o clube existe, tem mais. existe um shopping, né? Fizeram um shopping lá onde era o Não, Andaraí, que era. sim, mas aqui agora E na aqui sede aonde aqui social, não a tem sede mais social nada. era lá Não na tem mais Campos nada. Sales, É, na a única coisa Tijuca. que tem, exatamente, não tem mais nada aí. A única Olha que coisa que absurdo. tem é o estádio lá de Edson Passos, lá ainda tem, né? Poxa vida. A do Esse tem. Campos Sales, a sede de Campos Sales não tem também? Não tem mais nada. Não pertence Já, mais ao América? Que não, absurdo. tá no chão e estão esperando para construir prédio ali, condomínio. Nossa, um Mas já absurdo. faz muito tempo já isso, viu? O Que tá. faz tempo já, né? No Então, o Andaraí ainda tem Andaraí, shopping. E na Campos fizeram Sales não shopping. tem mais nada. Tá no chão. Andaraí é nosso reduto. Ninguém ganhava do América no Andaraí. Ninguém. Não tem Fiquei mais dois nada. anos lá, fiquei 2 anos, não perdi uma partida pelo América. Ali O agora máximo é que shopping. é shopping, né? Uma É. pena. O que você está achando dessa escassez de camisa 9 agora no atual no futebol? Perdão. Tem essa escassez de camisa 9. Eu fiquei sabendo aí, eu vi uma entrevista, não me recordo de quem, dizendo que isso já começa na base, né? Já não tem mais camisa 9. Agora são esses dois. Centroavante? Não, veja É, bem, hoje em dia existe atacantes, né? A maioria exatamente. atacantes pelo lado, tal. Aquele centroavante fixo, como éramos Roberto Dinamite, Nunes, Claudio Adão, Dé do Botafogo, César do Palmeiras, inúmeros, Toninho Guerreiro, centroavante mesmo, existem bem poucos, quase nenhum. É difícil a gente. E os jogadores que hoje em dia, já desde a base, né? Agora eu sou atacante pelos lados, entro na área de vez em quando. Pois é. Então, Mas fica enfiado não tem complicado, né? mais, né? Não, centroavante de área que vai dar encarar os backs, como eu ter 48 pontos no rosto aqui, é complicado, é difícil. Mas também o centroavante, mas também o centroavante, como você, como o Serginho Chulapa, o Toninho Guerreiro, o Dé, tudo que você falou, não teria vida nesse futebol, porque não tem quem coloque o passe para vocês, né? Você não tem armador também. Se a gente for olhar hoje, o que fazia o centroavante era o meia direito e o meia esquerdo, os caras que armavam a jogada para são duas fazer gol. Hoje não tem mais, né? Concordo. São duas situações. Uma é que não existe mais aquele número 10, né? O Zenon, o Zico, essa turma toda aqui, o Pedro Rocha, essa turma toda aqui, Ademir da Guia. E também os pontas que cruzavam muito. No Palmeiras tinha o Edu e o Ney, né? Então, poxa, era maravilhoso. Em compensação, o centroavante, hoje em dia, tem muitas oportunidades dentro da área de fazer gols, porque era muito difícil aparecer muita chance de gol para a gente. Os backs eram excelentes, maravilhosos. Havia muita qualidade técnica em todos os clubes. Os backs eram o Luiz Pereira, era muitos. Roberto Dias. Arlindo, Roberto Dias. Quando o Corinthians tinha... Luiz Carlos Walter, tinha muita gente boa, né? Então, no Santos também tinha backs muito bons. E no Rio de Janeiro também os backs eram muito bons. Pô, tinha Moisés, que batia até na... Brito, Fontana. Brito, Fontana, nossa, os backs Abel, né? Então, Abelão é gente boa, meu amigo. Então, era difícil fazer gol pela qualidade técnica dos zagueiros. Hoje em dia, com todo respeito aos zagueiros, né? Mas eu acho que vem da base, não tem esse primor técnico que tinham antes. Hoje em dia existem muitas situações de gol para o centroavante, mesmo não recebendo cruzamento e não muitas assistências. Então eu vejo muitas pessoas dentro da área que... porque centroavante na nossa época era o seguinte, era Romário, essa turma toda, não deixa a bola quicar 2 vezes, pingou, põe para dentro. Então hoje em dia eu vejo entrar na área, querer dar mais um toquinho, não pode, centroavante tem que, clareou, tem que bater para gol. E hoje eu vejo muito pouco centroavante chutar em gol. Porque centroavante não é só, tem que sair um pouco hoje em dia. Eu sairia, se jogasse hoje em dia, até lá no Rio Grande do Sul, no Inter, a imprensa de Porto Alegre dizia que eu era um 8,5, porque eu voltava muito também para tabelar com o Falcão, com o Jair e tal. E hoje em dia eu não vejo muito chute a gol. E por que o apelido anestesia, senhor? Anestesia sempre foi
como é que se diz? Um colunista, não foi? O Veríssimo, não foi O isso? Luiz Fernando Veríssimo, É, ele tinha charge, né? No é jornal um Zero chargista. Hora. No É. jornal Zero Hora, e eu fazia muitos gols lá no Campeonato Gaúcho, principalmente no interior, que é muito difícil o interior do Rio Grande do Sul. E eu fazia sempre os gols da vitória do Inter lá, tanto é que chegamos na final contra o Grêmio. Quando eu cheguei no Inter, a situação estava muito ruim, mas aí começamos a ganhar jogos no interior, muito em casa, então nem se fala. E aí chegamos para disputar a final lá contra o Grêmio. E com esses gols aí que eu fazia, o Luiz Fernando pôs uma charge lá, dois torcedores do Inter conversando, falou, pô, esse daí é o Mário Anestesia. Aí outro pergunta, qual Mário Anestesia? Quem Mário Anestesia? Aquele que livra o Inter do sofrimento. Tá? Então, Pô, muito legal. Se aproveitar e deixar um recado. Ó, são 30 mil visualizações. Pô, gente, vocês são demais já. A gente chegar em 30 mil visualizações aí no canal, obrigado. Pedir a vocês que maravilha. estão visualizando, pô, se puder também se inscrever, seria uma boa. Só visualizar, né? Já ajuda, mas se inscrever também. Obrigado, viu, seu Mário? Foi sensacional aí. Tem sido sensacional. Obrigado. E é aquela história, seu Mário, e hoje com o VAR? Com o VAR ia ser mais, talvez mais, o senhor não teria tantos pontos na boca, né? Porque Olha, muita. esse tal de VAR aí é complicado, viu? É complicadíssimo. Porque a própria regra é complicada. Porque você está 1 milímetro, você alinha aqueles traços, o cara está 1 milímetro impedido, que é isso? Isso aí não existe. A regra tem que mudar. Você tem que ter pelo menos a metade do corpo ou o corpo inteiro impedido para poder o juiz marcar. Porque é impossível você fazer um gol, a torcida comemorar, e por causa de 1 milímetro, 2 milímetros, vai lá e anula. Ficou sem graça, né? Ficou Não, frustrado. e o pior disso, Mário, é que não tem coerência, né? Num lance está impedido e no outro não. Eles não Não, têm uma coerência de falar, não olha, existe o assim é assim. critério. O Não, não critério. tem. Critérios são diferentes. Parece que olham camisas, né? É, Muito infelizmente eu complicado também isso, né? eu não posso acusar, porque quem sou eu para Não, acusar acusar nada. a gente não pode, mas que. Mas existem umas preferências por quê? Porque às vezes você vê a bola bater no braço de um jogador de uma maneira, do outro time também, do outro jogo, a mesma coisa, um juiz dá pênalti e outro juiz não dá pênalti. É uma falta de critério. Né? Sem contar a É, ruindade dos juízes de hoje, né? Não, Não são fracos. que o nosso juiz lá atrás também tinha um juiz muito ruim, mas os de hoje são. São piores. Esse que fez a lambança no jogo de São Paulo e Fluminense, pelo amor de Deus, gente, não é É, possível. Ele não é falta apitou de a falta, critério, né? não Falta apitou de a falta. critério. Depois ele está falando que deu vantagem, depois não deu mais. Meu, gente, pelo amor de Deus, né? E o erro de direito só existe se ele assumir o erro. Mas se ele assumir o erro, ele pode ser penalizado. Exatamente. Porque É uma coisa extremamente complicada isso. é complicado, porque antigamente o juiz apitava e acabou. Era a opinião dele, estava impedido ou não. Sim, Tinha o Armando Marques, tinha uma grande personalidade, tinha o o próprio Zé Roberto Reit, Romualdo Arpe Filho, o o Romualdo, Aragão, o Aragão, aquele loiro que faleceu, meu amigo, caramba, Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Dulcídio Vanderlei Bosquila. Ele xingava a gente em campo, a gente xingava ele e ficava tudo certo. Ele era muito legal. Então é isso daí. Ô, Mário, Grenal é mais difícil jogar, é mais pesado? Essa rivalidade Grenal Ah, é mais pesada Grenal do que. uma das grandes rivalidades do futebol brasileiro, talvez a maior, viu? Talvez a maior. Eu joguei no Bahia, né? Tive o Bavi, joguei aqui no São Paulo, Palmeiras e Corinthians, Pois é. No Rio, joguei né? lá no Sul, mas é uma rivalidade, porque se você for de camisa azul lá no Inter para treinar, o pessoal fica te olhando e fala, pô, não dá para você trocar essa camisa, não. Se você for com carro vermelho, se eu for com carro vermelho no treino do Grêmio, aí o Você nem pessoal já entra, né? também talvez nem entre. Então, é uma rivalidade tremenda. E uma cidade que tem só 2 times, né? Porque é que nem os brancos e os colorados lá do sul, né? Que é uma rivalidade tremenda na parte histórica, né? E é É, é, terrível, é terrível, é terrível. O senhor e está a, envolvido com futebol hoje, Mário, ou não? Oi? O senhor está Não, fazendo alguma coisa no futebol hoje ou não? não. Eu sou advogado, né? Desde 97, 1997, eu sou advogado. É, eu, eu praticamente, bom, eu frequento lá o Palmeiras, né?
nós ganhamos 27 ex-jogadores da segunda academia. Nós nós tivemos o privilégio de receber do presidente Maurício Gagliotti o título de sócio remido do Palmeiras. Eu e mais 27 jogadores. Ademir da Guia, essa turma toda da época lá, né? Muito eu legal. frequento muito o Palmeiras, porém como torcedor, o pessoal gosta de mim lá, eu vou lá, aquela turma toda lá de dentro. E esse ano vai vir a gente o Tri? conversa Você acha muito, que vem o Tri? mas envolvido diretamente no futebol, não. Esse ano vem o tricampeonato do Palmeiras? Você acha que vem? Olha, tá perigando, hein? Não pode bobear com o Palmeiras, que o Palmeiras está livre aí só um campeonato só. E o objetivo é esse. Eu tenho me comunicado com o pessoal lá dentro do Palmeiras. O objetivo é ganhar o tricampeonato para compensar as absurdas, como havíamos falado aí, de parte de juízes, de VAR, né? As absurdas eliminações do Palmeiras na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas o Palmeiras também não está fazendo o mesmo campeonato de outros anos, né? O time deu uma caída, isso é natural, né? Não tem como se manter por muito tempo na hegemonia. Tem uma tendência de cair, né? Sem dúvida nenhuma, porque foram muitos títulos um atrás do outro. Exatamente. Não é que isso daí dá um relaxamento, mas ele dá um certo estresse, assim, de você toda hora ser obrigado a ganhar campeonato, mas também o Palmeiras tem fase de transição também. Tem muitos jogadores que saíram e muitos que estão chegando. Acho que o Palmeiras vai atingir um nível melhor daqui para frente, porque são jogadores que estão se adaptando, como o Felipe Anderson, como o Maurício, como outros jogadores aí o Giai. Então, são jogadores que estão chegando, é uma fase de transição. Temos ótimos jogadores. Para mim, o Veiga continua sendo craque, o Rony, um cara que persevera dentro da equipe, o batalhador, o Zé Rafael, um grande jogador, mas é que você falou, teve aquela fase que cansa um pouco, né? Só falou do Veiga. O próprio Everton também, né? O Everton, apesar que o Everton ele continua, né? Acho que o Palmeiras tem dois grandes goleiros lá, tem o Everton e o Lomba, né? Os dois. E o Everton ele continua muito bem, na minha opinião. Você acha que a seleção fez mal pro Veiga, como tem feito para alguns jogadores? Parece que volta, parece que não deslanche. Vai para a seleção, gozado, vai para a seleção e quando volta, não deslanche, não manda. É uma lenda que está se formando, é uma lenda que está se formando, né? Eu não vejo motivo para isso, né? Porque talvez pode ser que vai para a seleção, ficar muitos dias lá no grupo e não joga. Quanto tempo jogou o Everton? Quanto tempo jogou o Veiga? Nada. Quanto tempo? Nada. Fica lá 5, 6, 10 dias comendo, bebendo e treinando, perde o ritmo de jogo, perde o ritmo. A gente, quando está embalado na equipe, você fica 1, 2 dias sem ter contato com a equipe, você já perde o ritmo. Eu acredito que esse é um dos fatores preponderantes. O Arthur ia te fazer uma pergunta, provavelmente ia falar do Casagrande. O Casagrande aproveitou a sua contusão para se firmar no Corinthians, né? Você estava para ser vendido e tal, se machucou e o Casagrande acabou entrando. Exatamente. Eu era titular do Corinthians, claro. Eu fui contratado junto ao Milionários de Bogotá. Eu fui contratado por um dinheiro muito grande na época. O mesmo preço que o Corinthians pagou pelo DD1, que veio do Uruguai. E eu, na sexta partida, lá na Fazendinha contra o São José, eu machuquei o joelho. Mas pisei em falso e o joelho inchava. Eu jogava, o joelho inchava. Jogava, o joelho inchava. Aí até jogamos contra o América na Taça de Prata. Eu cheguei na Taça de Prata, Corinthians disputar a Taça de Prata. Aí no jogo contra o América, ganhamos 2-0, fiz os 2 gols do Pacaembu. Aí jogamos um jogo lá em Alagoinha e lá eu recebi uma cutucada no joelho, senti. Quando chegou aqui para jogar contra o Guará, eu estava sentindo muito o joelho, estava sentindo bastante. E aí fiz o teste lá, não deu, estava inchado o joelho e tal, e eu fiquei de fora. Aí entrou o Casagrande, foi muito bem, fez acho que 3 ou 4 gols contra o Guará, lá de Brasília, né? Não sei nem se ainda existe o Guará. Acho que não. E aí entrou no time, foi muito bem. E, posteriormente, eu fui fazendo aqueles tratamentos paliativos, né, para o joelho, até antes de operar. E eu entrava nos jogos, até joguei junto com o Casagrande em algumas partidas, porque o Sócrates foi para
para a seleção em 82, e eu cheguei a fazer dupla diária com o Casagrande em algumas partidas, né? A base de infiltração. Oi? A base de infiltração para dar uma aliviada Não, a na base dor. não era infiltração, era punção. Por que Tirava punção? Porque a eu água. jogava, o joelho inchava, o médico era o Dal Vilarinho na época, né? Ele tirava o líquido, até que um dia ele Sim. chegou para mim e falou: Mário, se eu continuar a tirar o líquido, vai terminar o seu líquido sinovial, que é o líquido que faz a lubrificação do joelho. Uhum. Aí eu tive que operar É, e tal. então, Aí parei de jogar com 20. Até joguei um pouco em outros times lá, mas eu encerrei minha carreira com 29 anos. Cedo, né? Joelho eu sei o que é Muito, isso. muito cedo. Na época, a medicina esportiva era muito, não vou dizer fraca, mas não tinha os recursos que tem hoje em dia. Sim. Hoje em dia, o Ronaldo Fenômeno aí teve um problema na patela, fizeram 2 furinhos lá, puseram laser e tal, e tá jogando, ele jogou até. O cara jogou a Copa. Jogou a Copa. Você falou de taça de prata. Vou fazer uma pergunta aqui, que a gente brinca muito, né? O pessoal tem mania de falar, não, São Paulo caiu para a série B do Campeonato Paulista, que não existiu, porque os dirigentes estão espertos, fazem um regulamento que não tem descenso. E aí, como é que vai falar que o time caiu se o regulamento não tem descenso? E aí eu brinco com os caras, falei, pô, mas os caras falam que o Palmeiras é bi da Série B. Eu falo, não, o Palmeiras é tri. Ele ganhou a Taça de Prata, que era uma Série B também, antigamente, mas era um outro campeonato que você subia para a Série Ouro. Não se Era uma falava loucura, né? não se falava essas coisas. Na Não, época não se falava em não. Série B, nada. Pode ser até considerado, mas não se falava, não se comentava. Depois que. E o Não sei quem tem essa. Corinthians também disputou a Série de Prata. E eu falava... Disputou, o Corinthians disputou. Quando eu cheguei lá, o Corinthians disputou. Então, e o gozado é que você podia subir da série Prata para a Série Ouro e podia ser campeão brasileiro na Série Ouro. Sim, exatamente. Foi o que aconteceu com o São Paulo no Campeonato Paulista. Disputou um módulo menor, veio para outro módulo e foi campeão. É por isso que o pessoal fala que o São Paulo disputou a Série B do Paulista. Né? Mas eu falo, procura saber quem é o campeão paulista da Série B daquele ano, que deve ter sido o Ituano, o Taquaritinga, lá saiu, que tinha naquela época. Eu já não me recordo dele. Né? Mas é engraçado isso, né? O pessoal... É engraçado. É regras que fazem, e aí você não pode falar, o time estava na Série B, não estava. Apesar que são regras, porém, eu tenho nada contra o Flamengo, pelo contrário, gosto do Flamengo, lá no Rio. Mas o Flamengo, quando ele ia ser rebaixado, lá, acho que foi em 85, não sei, 95, não sei. Fluminense também. Caíram 4 times para a Série B, e um pouco antes da última rodada mudaram o regulamento, que caiu só 2. Porque ele estava em... Coisas então, da CBF isso no Rio daí de Janeiro. meio esquisito, né? O Fluminense ia cair para a Série C, virar caiu para a Série C. O Eurico. Caiu para a Série C e subiu direto para a Série A. Ele está devendo a Série B até hoje. Quer dizer, então são coisas que, não dá, né? Seu Mário, futebol não é queria sério. agradecer, muito obrigado aí pela participação, tá? Obrigado pela oportunidade, espero que o senhor tenha gostado. Desculpe aí a simplicidade, tá? E a gente vai, quando estiver prontinho, eu vou mandar o programa para o senhor, tá? Tá bom. Para o senhor poder ver com calma e compartilhar com os amigos. Obrigado, agradeço a oportunidade. Obrigado pela oportunidade, eu que agradeço. Foi uma aula, viu? Foi muito bom poder conhecer o senhor. Imagina. Estou à disposição quando vocês precisarem, estou sempre aqui. Muito obrigado. Um forte abraço para vocês e um forte abraço a todos que estão nos acompanhando. Obrigado. Ronaldo, obrigado. Gente, obrigado. Até o próximo programa, tá? Um abração para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, seu Mário. Obrigado. Um abraço a todos.